Pe cel născut în Silivria și ocrotitorul Ghinei, pe cel ce s-a arătat vremuri. Nesta quinta aula do nosso curso de Teologia Paulina, falaremos sobre a fé do Messias e sua justificação pentecostal. Essa fé é a única fé que justifica o homem diante de Deus a partir da era do Espírito Santo que raiou sobre a igreja desde o dia de Pentecostes. Como dissemos nas aulas anteriores, a visão de São Paulo sobre essa fé do Messias, essa fé de Jesus Cristo, estava baseada na segunda revelação concedida pelo Espírito Santo a ele, a fim de que a comunicasse à igreja por ocasião do Santo Concílio de Jerusalém, a revelação acerca da verdade do Evangelho. São Paulo já havia contado sua própria experiência de fé, a sua própria experiência com a fé do Messias a São Pedro. Mas aquele que abrir a porta da graça para as gentes, no Pentecostes gentílico de Atos 10, não era um bom guardião do depósito da fé, dado o seu espírito vacilante, quer antes, quer depois do Pentecostes. Antes do Pentecostes, ele se revelara assim diante do próprio Cristo, negando-o. Depois do Pentecostes, ele ainda se mostrou assim uma única vez, até que São Paulo, já por uma terceira ocasião, firmou no seu coração, firmou no coração de São Pedro a fé do Messias, a fé de Jesus Cristo. Na primeira ocasião, São Paulo lhe testemunhara a experiência de Damasco com o próprio Messias. Na segunda ocasião, São Paulo lhe expusera perante todo o concílio a veracidade dessa fé. E agora, pela terceira vez, São Paulo firma o próprio coração de São Pedro, que igualmente por 3 vezes negara e confessara verdadeiro amor pelo Messias. E São Paulo relata isso em Gálatas 2,14, na seguinte expressão: Hote eidon, hoti uk orthopodusin prosten aleteiantu evangelio. E quando vi que eles não andavam reto, conforme a verdade do Evangelho, dizia São Paulo. Mas qual seria a razão disso? Ela fica clara ao compararmos o verbo gnontes em Gálatas 2,9 com o seu derivado kategnosmenos em Gálatas 2,11. No primeiro caso, São Pedro reconheceu a experiência de São Paulo com a mesma fé do Messias que lhe fora confiada, assim como confiada aos demais apóstolos. No segundo caso, lá estava São Pedro desconhecendo tal experiência. Eis o motivo de São Paulo enfatizar que Jacobos kai Kefas kai Ioannes hoi docuntes stiloi einai Dexias edocan emoi, kai Barnaba koinonias. Tiago e Cefas e João, os que eram considerados colunas, nos estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão. De fato, desde os dias apostólicos, a igreja primitiva concedia a primazia sacramental ao bispo da igreja local, e não ao corifeu dos apóstolos. Pois a primazia concedida a São Pedro foi apenas a de inaugurar a igreja no Pentecostes judaico de Atos 2 e no Pentecostes gentílico de Atos 10. Nesse texto que acabamos de citar, Tiago é citado em primeiro lugar precisamente por ser ele o bispo da igreja de Jerusalém, e ali em Jerusalém tem a primazia sobre a igreja local em Jerusalém. Foi assim que se cumpriu a profecia do Messias, de que São Pedro haveria de ligar os céus e a terra, quando em Atos 2 e Atos 10 ele abre a porta
da graça para judeus e gentios, respectivamente. Jesus prometeu a São Pedro: eu te darei as chaves do reino. E assim o fez. Ele não prometeu a São Pedro as chaves da igreja, no entanto. Conforme os primeiros padres da igreja, cada bispo local, assim como cada um dos apóstolos, possuía tal chave e primazia, tanto quanto o próprio São Pedro. Quanto ao apostolado confiado a São Pedro, Gálatas 2 o delimita claramente. Ele era o apostolado, esse apostolado era o apostolado sobre aqueles dentre os judeus que se submetiam e passavam a pertencer à fé do Messias. E não mais apenas à fé do pai Abraão, a qual, por sua vez, será relacionada por São Paulo em Gálatas 3, igualmente aos não-judeus. Mas isso veremos nas próximas aulas. Por ora, vejamos como São Paulo esclarece a doutrina da justificação do homem diante de Deus em meio a toda aquela situação oscilante que se encerrou na terceira conversão de São Pedro à fé do Messias. Como se deu tal conversão, então? Se a primeira lhe custou a tríplice confissão de amor ao Messias, e a segunda, o reconhecimento da verdade do Evangelho no Concílio de Jerusalém, agora foi a exortação de São Paulo que lhe fez reconhecer a justificação da fé, e não das obras da lei. E isso de uma vez por todas. Note bem, não é justificação tão somente pela fé, e muito menos justificação pela fé somente, mas a justificação da fé de Jesus Cristo, a justificação da fé do Messias, inaugurada com a vinda do Espírito Santo no cumprimento da promessa do Pai em Pentecostes. É sobre essa distinção entre a fé em Jesus e a fé de Jesus Cristo que conversaremos então na próxima aula. Pe cel născut în Silivria și ocrotitorul ghinei, pe cel ce s-a arătat vremuri. Nesta sexta aula de nosso curso de Teologia Paulina, para além das cartas de São Paulo, iniciaremos uma série de exegeses expositivas de algumas perícopes da carta aos Gálatas. A primeira delas é a perícope de Gálatas 2, do versículo 15 ao versículo 21, que trata mais propriamente da justificação do ser humano diante de Deus através da fé de Jesus Cristo. Gravem isso, a fé de Jesus Cristo. O verso 15 dá sequência à narrativa dos capítulos 1 e 2, ao mesmo tempo que a quebra, pois nele a carta aos Gálatas adquire um tom doutrinário. É nele que começa a teologia paulina a respeito da justificação, enquanto doutrina da salvação formulada pelo apóstolo Paulo. Note que tal teologia surge de um contexto narrativo, isto é, brota das situações práticas e da história de vida do próprio apóstolo em sua relação com as igrejas da Judéia e em sua atuação na igreja em Antioquia, onde é visitado por Cefas, São Pedro. Cefas é o nome dado por Cristo a São Pedro, e São Paulo certamente o utiliza para indicar o contraste entre, de um lado, o que São Pedro fizera em Jerusalém, juntamente com São Tiago e São João, estendendo a destra de comunhão ao apostolado de São Paulo, reconhecendo, de acordo com o verbo gnontes em Atos 2:9. E de outro, o que São Pedro fez quando veio a Antioquia, desconhecendo ou desconsiderando aquele apostolado, de acordo com Gálatas 2:11.
o que fica claro na expressão hoti kategnosmenos en. Melhor traduzida se tem Paulo como sujeito da frase, da oração. Porque eu não era reconhecido. Ao invés das traduções comuns, ele, Pedro, era repreensível. Geralmente essas traduções fazem uma referência a Cefas e não a Paulo como sujeito da oração. Eis o motivo de Paulo dizer que κατά πρόσωπον autor antesten, contra a face lhe resisti. Curioso é que a palavra prósopon, face, já havia aparecido em Gálatas 1, 22 e 23, quando Paulo não era reconhecido ainda perante a face das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Mesmo que elas ouvissem falar que ele evangelizetai ten pistin hen pote eportei. Ele estava evangelizando a fé que antes destruía. Para os que conhecem o grego koiné, em Gálatas 1:22 o termo é agnúmenos. Paulo não era reconhecido ainda. Em Atos 2:9 o termo é gnontes. Tiago, Cefas e João reconheceram a graça de Deus em Paulo. Agora, em Atos 2:11, o termo é kategnosmenos. Paulo não era reconhecido por Pedro. É então que ele percebeu que São Pedro estava temendo. O termo é phobúmenos em Atos 2:12. Temendo reconhecer o apostolado de São Paulo. Pois em Atos 2:14, São Paulo afirma categoricamente: Hote eidon, hote uk orthopodusin prosten aleteiantu evangelio. E quando percebi que não pisavam reto conforme a verdade do evangelho, resisti-lhe. Então, São Paulo usa de ironia ao vangloriar-se do fato de terem nascido judeus, o que pretensamente lhes isentaria do pecado. E isso ele faz no verso 15. A ironia, todavia, é retórica, puramente retórica, pois logo o verso 16 vai estabelecer o seguinte princípio basilar: o homem não está sendo justificado de caiutai a partir das obras da lei. Eis uma situação concreta. São Paulo estava constatando que a obediência à lei não era suficiente, pois o homem não estava sendo justificado por ela. E São Pedro sabia disso, ainda que estivesse agindo de modo contrário. A enfermidade do pecado humano precisava de um remédio mais forte, suficientemente capaz para justificar continuamente o homem diante de Deus. Por isso que São Paulo afirma: de caiutai, de apisteos, Iesu Christu, está sendo justificado pela fé de Jesus Cristo. Note bem, não é como as traduções em português colocam. São Paulo não diz pela fé em Jesus Cristo, mas pela fé de Jesus Cristo. Não há preposição, mas apenas um substantivo genitivo. Não é diapisteos en Christo, mas sim diapisteos Iesu Christu. E ele continua: Kai remeis eis Christon Iesun episteusamen. E nós, para o Cristo Jesus, cremos de uma vez por todas. Novamente, as traduções só dizem: e nós temos crido em Cristo Jesus, quando não aparece no original grego a preposição en, mas a preposição eis, que significa para dentro de, nesse texto. Além disso,
A conjugação episteusamen, como um auristo grego, tempo verbal que expressa uma ação realizada em um ponto específico do passado, exige a tradução nós cremos de uma vez por todas. Nós cremos de uma vez. Sim, portanto, a preposição é eis, para dentro de, como dissemos. Se, portanto, a preposição é eis, para dentro de, como dissemos, houve, então, um momento específico em que toda a igreja creu. Não simplesmente em Cristo, mas creu para nele ingressar, para ser incorporada nele. Não creu em, mas creu para entrar no corpo de Cristo, o qual se formou quando profeticamente Cristo soprou sobre os apóstolos no cenáculo e disse: recebei o Espírito Santo. O que se cumpre sobre toda a igreja no sopro do Espírito, quando do Pentecostes, que transformou todos os discípulos em membros do corpo pneumático de Cristo. O corpo de Cristo fundado pelo Espírito Santo a partir daquele dia ímpar, em que todos foram, de uma vez por todas, batizados com o Espírito Santo, em que todas as gerações da igreja foram batizadas com o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, cumpriu-se a promessa do Pai de enviar o Espírito para remover os corações duros de pedra e transformá-los em corações sensíveis de carne, a fim de que sobre toda a carne fosse derramada a presença pessoal do Espírito Santo. Tudo para que, finalmente, os homens não tivessem que se tornar justos exclusivamente pela obediência à lei, visto que estavam enfermos. Os homens estavam enfermos pelo pecado e a lei de Deus não lhes havia servido como remédio suficiente para tamanho mal. Com Pentecostes, entretanto, o Deus da lei, em seu próprio Espírito, o Espírito Santo, passou a habitar pessoalmente no mais profundo do coração do povo de Deus, a fim de que toda a carne que experimentasse a sua plenitude viesse a ser, possivelmente, justificada. Sim, o advérbio está correto, possivelmente, por causa do subjuntivo grego de kaiotomen. E viesse a ser por causa da voz passiva do verbo de kaiotesetai. Assim, a fé de Jesus Cristo, no futuro, justificaria os homens, se e somente se eles se rendessem ao Espírito Santo derramado no seio da igreja desde o Pentecostes. A partir dali, se tornou possível buscar incessantemente tamanha justificação diante de Deus. Por isso é que Gálatas 2,17 diz claramente: zetuntes de kaiotesetai. Me perdoem, zetuntes de kaiotenai em Cristo. Sim, uma vez que a fé de Jesus Cristo tenha introduzido o homem no corpo de Cristo pelo dom do Espírito Santo, no batismo do Pentecostes, é preciso agora uma busca contínua, pois zetuntes é o verbo procurar, buscar, conjugado no particípio ativo plural, no particípio presente ativo plural, o que exige que se busque continuamente e conjuntamente o reino dos céus, pois o particípio presente ativo pede uma ação individual contínua e o plural, uma ação conjunta no seio da igreja. O Espírito Santo, dado à igreja como um dom gratuito através dos sacramentos, nos introduz no corpo de Cristo. Agora, precisamos buscar o Espírito Santo mais e mais no seio da igreja, para que conquistemos interiormente o estado de justificação no qual toda a igreja foi inserida, de uma vez por todas, no dia de Pentecostes.
Eis então a razão para São Paulo usar o verbo dikaiotenai, que é um infinitivo auristo passivo, expressando assim a ideia de um estado no qual alguém já foi colocado. É por isso que agora São Paulo passa a questionar se a obra de Cristo somente foi suficiente para tirar-nos do pecado. E ao mesmo tempo vai ainda criticar veementemente a atitude dos judaizantes de total confiança na lei somente para justificação do homem diante de Deus. Em suma, para São Paulo, Cristo não morreu em vão. A graça de Cristo não pode mais ser anulada. E a prova viva disso é que nós morremos para a lei de Deus, a fim de vivermos para o Deus da lei, crucificando a nossa carne à semelhança de Cristo, à medida que vivemos pela fé do Filho de Deus. Que não é mais do que abrir mão da própria vida e deixar que Cristo viva em nós, dentro de nós. Isso é para Ele viver en pistei tu huiutu teu, viver na fé do Filho de Deus, a fé de Jesus Cristo.